Bem, no programa de hoje conversaremos mais um pouco sobre este grande evento que estamos aguardando, o nosso Congresso Internacional de Intercessão e Adoração. Vamos conversar um pouquinho sobre a programação, quem vai estar conosco e também queremos mostrar um pouco das nações que virão. As nações da Ásia, um pouquinho do Japão, Emirados Árabes, Nepal, nações que estarão conosco aqui representadas. Convido você a assistir esse programa com o coração aberto, porque Deus vai falar conosco. Vamos então ao nosso programa Os Gideões, que já começou. Muito bem, vamos então estudar um pouquinho na Palavra de Deus, o que o Senhor nos fala a respeito das nações, a respeito da sua bênção para todos os povos. Você pode tomar a sua Bíblia e abri-la no Salmo 67. Está escrito assim: Deus se compadeça de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, porque julgas os povos com equidade e guias as nações sobre a terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra tem produzido o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Deus nos tem abençoado, temam-no todas as extremidades da terra. É maravilhoso percebermos como Deus nos fala a respeito das nações, a respeito das extremidades da terra. E quando se fala em extremidades da terra, não se pensa como na Idade Média, num quadrado, ou não se pensa num platô e a terra tendo seu confim aqui. Não. Se pensa exatamente nessa redondeza da terra, nesta grandeza do planeta, do mundo que Deus criou. E as nações e os povos com suas culturas, com a sua diferença, cumprindo um propósito. O propósito para o qual foram criados, o propósito para o qual foram espalhados pelo mundo. Nós podemos perceber algo muito interessante do início da Terra, do início da primeira civilização para os nossos dias. Nós podemos ver como Deus colocou o homem ali no Jardim do Éden, como Deus colocou a primeira família naquela região ali da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Lá estavam também o Pison e o Gion, que não sabemos muito bem quais são estes rios, onde estão. A geografia ela é bem dinâmica. Nós temos hoje lugares que antes eram montanhas, hoje temos planície. Lugares que onde tínhamos um rio, hoje está seco. Lugar onde antes era seco, hoje temos um rio ou um lago. Sim, por causa da dinâmica da própria terra, dos terremotos, dos cataclismas. E isso traz uma dinâmica na própria geografia. Mas ali estava a primeira família. Ali estavam Adão e Eva, e ali eles procriaram, ali a terra foi sendo povoada. Mas Deus havia dito que era para que eles se multiplicassem, enchessem a terra e a habitassem. E eles ali estavam, a planície era fértil, um lugar agradável de se morar, um lugar muito bom, um lugar onde eles podiam produzir bastante. E então acharam bom ficar ali, se estabelecer ali na planície de Sinear, ou seja, na Mesopotâmia. Se estabeleceram e o homem começou então a construir a Torre de Babel. Aquela torre dizendo, olha, nós temos de ficar juntos. Por pedras fizeram tijolos, por massa tinham o betume, argamassa, e então começaram a construir uma grande torre, dizendo, estamos juntos e nós vamos até os céus. Vamos conquistar os céus com a nossa capacidade, com aquilo que nós somos. E a torre foi sendo erguida. E Deus então
veio. Deus veio ver o que o homem estava fazendo. E lá estava aquela torre sendo construída. E o Senhor então disse, isto não é bom. Vemos que quando Deus criou o homem, Ele disse, isto é bom, isto é muito bom. Mas quando Ele viu a torre sendo erguida pelo homem, quando Ele viu o orgulho do ser humano ali demonstrado na torre, então Ele disse, não é bom. Nós temos de impedir esta obra, nós temos de parar esta obra, nós temos de fazer com que o homem cumpra o propósito para o qual eu o criei. Encher a terra, povoá-la. E a única maneira de tirar um homem ali daquela planície, o único modo de tirar um homem da Mesopotâmia seria separá-los, forçá-los, separando grupos afins. Como seria isto? Se todos falavam a mesma língua. Então ali naquela torre, Deus trouxe a confusão das línguas. Por isso o nome dela, Babel, que quer dizer confusão. Deus trouxe então naquele dia uma confusão. Toda aquela equipe que trabalhava, eles começaram a falar em idiomas diferentes. É importante saber isso, que quem criou os idiomas, o português, o latim, o grego, o espanhol, o inglês, as línguas germânicas, saxônicas, todas as línguas orientais, o japonês, o hebraico, foi Deus. Deus criou as línguas. Elas são tão complexas, elas são tão lindas, que não podem ter surgido de uga-buga do homem da caverna. Não podem ter surgido de uma necessidade de se comunicar. Mas os idiomas são tão perfeitos, são tão lindos, que só podem ter tido o mesmo autor da criação, Deus. Deus criou as línguas. E então, com as línguas ali, os idiomas, as pessoas tiveram de se separar porque não se entendiam. Então, encheram a terra, se separaram pelos idiomas, estabeleceram a sua cultura. E durante estes 6.000 anos, podemos dizer, o homem com as suas conquistas, ele ficou então limitado. Limitado num pedaço de terra, limitado pela cultura, limitado pelo idioma, limitado pelas famílias que ali cresciam. O que aprenderam, o que desenvolveram, ficou praticamente com cada grupo étnico, cada grupo. E o tempo passou. Nestes 6.000 anos, estamos sendo agora testemunhas de um novo fenômeno, o fenômeno da globalização. Veio então a globalização e nós estamos vendo algo tremendo acontecendo. Por exemplo, os chineses descobriram ou inventaram, podemos dizer descobriram porque tudo estava aqui na natureza, mas trouxeram à tona a invenção da pólvora, do papel. Isso custou a passar, a entrar nas nações, nas culturas. Por exemplo, quando chegaram os europeus, chegaram espanhóis, chegaram portugueses ao Brasil, às Américas, os indígenas que aqui moravam não conheciam a pólvora, não conheciam armas de fogo, e foi um susto para eles, foi algo assim tremendo, que foram totalmente dominados por causa desta invenção. E então, todas as coisas, a partir da Revolução Industrial, o homem começa a entrar gradativamente nessa globalização. E a globalização trouxe o conhecimento para todos. O conhecimento que hoje o que se inventou, o que se descobriu lá na China, lá na Indonésia, lá na África, lá nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo, em questão de minutos, já é do conhecimento geral. Todos já estão sabendo. A globalização está trazendo então um desenvolvimento acelerado da tecnologia. E foi isso que Deus disse lá na Torre de Babel. Ele disse, o homem fala uma só linguagem. Agora não vai ter limite para o que ele quiser fazer. Não haverá limite. Então Deus cortou. Não era tempo. Haveria de ter um processo na história da humanidade. Haveria de ter um processo no surgimento da nação de Israel. Dentro da nação de Israel, em surgir o Cristo,
o Messias, o Filho de Deus, prometido para a salvação da humanidade. Haveria então de haver um tempo de consolidação da obra de Cristo na cruz, o surgimento da igreja que se espalhou por toda a terra. E então, finalizando a história da humanidade, haveria então de vir um tempo em que os sinais da vinda de Jesus se cumpririam de modo acelerado. E é esse o tempo que vivemos hoje. Quando a palavra de Deus nos diz aqui no Salmo 67 que para que se conheça em todas as nações o teu caminho, para que todas as nações possam louvar ao Senhor. O propósito de Deus é para que todas as nações possam realmente buscar a Deus em primeiro lugar, possam conhecê-lo. Bem, e como estamos falando sobre as nações buscarem o Senhor, as suas culturas, as suas necessidades, eu quero que você conheça um pouquinho das nações que virão, que estarão aqui conosco em Belo Horizonte, no nosso Congresso de Intercessão e de Adoração, Congresso Internacional dos Gideões 24 Horas. Vamos começar, que tal pelo Nepal? Conhecer um pouquinho deste país incrustado ali entre a China, a Índia, perto do Tibete. O que é o Nepal? O povo nepalês? Vamos conhecer um pouquinho desta cultura e da necessidade deles. Assista comigo a um VT que fala sobre o Nepal e que você seja levado a orar por este país tão importante, por este país que estará aqui conosco 1, 2 e 3 de novembro. Assista comigo. O Congresso de Intercessão e Adoração dos Gideões em 2012 recebe com grande alegria alguns países do continente asiático. O Nepal é um pequeno país do sul da Ásia cercado por duas grandes nações, China e Índia. Ele abrange uma parte da faixa principal do Himalaia e abriga o Monte Everest, o pico mais alto da Terra. Com uma população estimada em quase 30 milhões de pessoas, o Nepal é constituído por mais de 100 grupos étnicos, divididos em subgrupos e castas. Mais de 90% dos habitantes trabalham na agricultura. O sistema de governo é o parlamentarista. Em 2008, o país proclamou a República, encerrando 239 anos de monarquia. Com o fim da restrição à presença de estrangeiros, o turismo ganha impulso, apesar da pobreza do país. No Nepal, 75% da população, na sua maioria, professa o hinduísmo mesclado a crenças budistas. Os evangélicos representam apenas 3% da população. Os desafios para a expansão do evangelho no Nepal é grande, mas os propósitos de Deus são ainda maiores. E por isso o Ministério Os Gideões já atravessou muitos quilômetros e o país, há 2 anos, possui a torre de oração 24 horas Os Gideões.